Muito bem, pessoal, vamos voltar. E dando continuidade à temática da improbidade, eu quero falar com você agora da tipologia da improbidade. Bom, o artigo 1º, parágrafo 1º, vai dizer que se consideram atos de improbidade as condutas dolosas, tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 da lei. As condutas dolosas. É por isso que a gente sabe que não há mais a culpa como elemento do ato de improbidade. E como eu já disse a você, não é qualquer dolo, é o dolo específico. Como é que eu sei que é o dolo específico? Por causa do artigo 1º, parágrafo 2º, que nos diz que considera dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificados nos artigos 9º, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do agente. É por isso que eu sei que é o dolo específico. O dolo que tem o objetivo de alcançar o resultado ilícito tipificado nos dispositivos, não bastando a mera voluntariedade. Então é o dolo específico, é o ato eivado de má fé, erro grosseiro, culpa grave, não são mais punidos a título de improbidade. Podem até ser punidos, mas não a título de improbidade. Serão punidos em outras esferas. O STF confirma que o dolo específico é a vontade de praticar a conduta típica, adicionada da especial finalidade, que é alcançar o resultado ilícito tipificado nos dispositivos. Veja que o dolo é uma figura tão importante para 8429 que logo no parágrafo 3º também há o reforço, dizendo o seguinte: o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Mero exercício de função ou desempenho de funções públicas sem o dolo específico, o dolo com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Bom, pessoal, vamos lá. Dentro aqui da tipologia, eu quero montar um quadro com você que eu acho extremamente importante. Isso é sempre muito bom para a nossa prova. Vamos lá. Tipologia da improbidade. Vou colocar aqui artigo 9º. Vou colocar aqui artigo 10. Vou colocar aqui artigo 11. E, naturalmente, você já sabe, eu estou falando, respectivamente, do enriquecimento ilícito, eu vou falar do dano, da lesão ao erário, e vou falar da violação a princípios. Veja, pessoal, para configurar o enriquecimento ilícito, tem que haver uma ação e, naturalmente, essa ação qualificada pelo dolo. Não há enriquecimento ilícito por omissão. Então, se porventura a prova narra para você que houve uma omissão e que o sujeito está sendo processado por enriquecimento ilícito, há um erro ali. Não há ato de improbidade por enriquecimento ilícito por omissão. Necessariamente tem que ser ação e naturalmente dolosa. Já no dano ao erário e na violação a princípios, sim, pode haver ação ou omissão também necessariamente qualificada pelo dolo. Aqui vou colocar igual. Maravilha. Pessoal, enriquecimento ilícito. Qual é o pressuposto
para que haja um ato de improbidade que configure enriquecimento ilícito? Qual o pressuposto? Ora, enriquecimento. Ilícito, claro, o pressuposto é o enriquecimento ilícito. O que eu quero te dizer é que a Lei 8429 protege o enriquecimento lícito por parte do agente. Porque às vezes o agente público não é só agente público, ele exerce outras funções e ele pode ganhar dinheiro para além do seu salário, como agente público. A lei está protegendo isso. O enriquecimento fruto de atividades lícitas do agente. Naturalmente, no dano ao erário, o pressuposto é o dano patrimonial, e aí preste muita atenção, efetivo. O pressuposto para responder nos termos do artigo 10 é o dano patrimonial efetivo. De modo que não há mais que se falar em um dano presumido ao patrimônio público. A jurisprudência do STJ sempre pontuou que na fraude à licitação bastava um dano presumido. O que a jurisprudência dizia? Que se houvesse uma contratação direta indevida, ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, na verdade, se houvesse uma contratação direta indevida, simples fato de haver uma contratação direta indevida, deveria ter licitado, não licitou, fez uma contratação direta, a jurisprudência do STJ pontuava que haveria dano ao patrimônio público, um dano presumido, e que, consequentemente, o sujeito poderia responder por improbidade. Isso acabou. A contratação direta indevida, por si só, não configura ato de improbidade. Tem que ter dano patrimonial efetivo. Eu chamo a atenção disso aqui para você, ó, tá no nosso slide seguinte, que vai dizer: o artigo 10, inciso 8º, na sua parte final, exige perda patrimonial efetiva no caso de frustração de licitação ou de processo seletivo para celebração de parcerias. É superação de entendimento da jurisprudência do STJ. E aí, pessoal, vem um aprofundamento aqui. O próprio STJ já entendeu que essa exigência de dano efetivo tem aplicação imediata aos processos em curso cujos fatos sejam anteriores à Lei 14.230. É dizer o seguinte: se o sujeito está respondendo por um ato de improbidade, por dano ao erário, por uma fraude à licitação, por uma contratação direta indevida, e ele responde por um dano ao erário, um dano presumido, um dano in re ipsa, e o processo segue, andou após a 14.230, a aplicação imediata da exigência do dano efetivo. De modo que esse processo vai ser extinto, porque agora exige-se o dano patrimonial efetivo, que tem aplicação imediata. E aí um ponto importantíssimo para você colocar na sua prova. Não se trata de aplicação retroativa de lei mais benéfica. Não se trata de aplicação retroativa de lei mais benéfica. O STJ fala isso expressamente. Trata-se, na verdade, de uma superação jurisprudencial feita pela lei. Porque esse entendimento de dano presumido era da jurisprudência do STJ. A 8429, na redação original, nada dizia. O STJ é que construiu no seu entendimento jurisprudencial o dano presumido.
A nova lei vem agora e diz: não há que se falar em dano presumido, em dano in re ipsa. Tem que ser dano patrimonial efetivo. Então, não é aplicação retroativa de lei mais benéfica, é simplesmente aplicação de lei em vigor, superando o entendimento jurisprudencial. E lei entra em vigor via de regra, tem aplicação via de regra e imediatamente aos processos que estejam em curso. Por isso, aplica-se aos fatos anteriores da Lei 14.230. Maravilha. E o pressuposto exigido no artigo 11 é a violação a princípios. E é necessário que haja lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. Para responder por violação a princípios, é irrelevante enriquecimento ilícito, é irrelevante dano ao erário. O que é importante é, de fato, violar princípios. Outro ponto que eu quero que você perceba, venha cá, é que nos artigos 9 e 10, nós temos um rol exemplificativo. Perfeito? No artigo 11, nós temos um rol taxativo. Nós temos um rol taxativo. Veja, eu não me preocuparia em ficar memorizando ou ficar preocupado com incisos do artigo 9, 10 e 11, principalmente do 9 e do 10, porque os verbos ajudam muito. Olhe sempre para a figura do agente público e vê o que o agente público está fazendo. Se ele está ganhando algo que é de maneira indevida, é enriquecimento ilícito. Então pode perceber que os incisos do artigo 9 são receber, perceber, utilizar, aceitar. São verbos que dão a conotação de que o agente ganha alguma coisa. No artigo 10, nós temos outros verbos. Nós temos frustrar, permitir, facilitar, concorrer, doar. O artigo 11, que tem um rol taxativo, é diferente. Nós temos algumas hipóteses importantes que eu vou trazer para você, inclusive hipóteses que foram revogadas, porque eu acho uma possibilidade de cobrança em prova disso aqui. Principalmente o 11.1 e o 11.2. Eram atos de improbidade que violavam princípios, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, ou diverso daquele previsto na regra da competência. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício eram atos de improbidade e de violação a princípio. Não são mais. Aí, pessoal, olha como esse ponto é tão importante e tem cara de prova, da nossa prova. Olha, esse agravo interno, no agravo em recurso especial, 1479 e 463. Vai dizer o seguinte: a revogação da previsão generalizante do inciso 1 do artigo 11 da LIA não afeta as hipóteses específicas de condutas tipificadoras da improbidade previstas em legislação extravagante, tais como as dos incisos do caput do artigo 73, diante do princípio da continuidade típico-normativa. Pessoal, veja, o artigo 11, inciso 1, foi revogado. Dizia praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento. É uma previsão extremamente genérica, ampla, generalizante, como diz o STJ. A revogação desse dispositivo não gera revogação de dispositivos previstos em lei específica, mesmo que essa lei específica referencie ao artigo 11, inciso 1. É o que acontece com a Lei 9504, que no artigo 73, inciso 1 e parágrafo 7º, referenciam ao artigo 11, inciso 1. O fato de referenciar o dispositivo revogado não acarreta a revogação da previsão específica. O legislador revogou, aboliu a hipótese genérica, mas manteve hipóteses específicas, como é o caso da legislação eleitoral, em respeito ao princípio da continuidade típico-normativo da conduta,
as previsões específicas continuam como atos de improbidade. Maravilha. Bom, vamos lá. Ainda dentro do artigo 11, importantíssimo, o artigo 11, inciso 3, 4 e 6, principalmente o inciso 3. É ato de improbidade que viola princípio revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança do Estado e da sociedade. Só será ato de improbidade revelar fato ou circunstância de que tem ciência quando gerar beneficiamento por informação privilegiada ou colocar em risco a segurança do Estado e da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Revelar fato ou circunstância por si só não é ato de improbidade. Tem que propiciar beneficiamento por informação privilegiada, tem que colocar em risco a segurança do Estado e da sociedade para configurar ato de improbidade. Depois vocês deem uma lida no 4 e no 6, mas para saber que é ato de violação a princípios. Negar publicidade a atos oficiais, deixar de prestar contas quando obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Por que eu estou passando rápido nesses dois? Porque, para mim, os outros mais importantes, e são importantíssimos, é o artigo 11, inciso 11 e o 11.12. O 11.11 vai dizer: nomear cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante e do servidor da mesma pessoa jurídica, investida em cargo de direção, chefia e assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, ou ainda de função gratificada na administração direta e indireta de qualquer dos poderes, compreendendo ainda as designações, o ajuste mediante designações recíprocas. Trata-se aqui, naturalmente, do conceito legal de nepotismo, que é igual ao conceito da súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, de maneira expressa, nepotismo é ato de improbidade. E é ato de improbidade que viola princípios. Como também é ato de improbidade que viola princípios o artigo 11, inciso 12, que vai tratar do desrespeito ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, vai falar que a publicidade da administração terá caráter educativo, informativo, de orientação social. Não podendo constar símbolos, nomes ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de agente ou de autoridade. A publicidade da administração deve ter caráter educativo, informativo, de orientação social, não podendo constar símbolos, nomes ou imagens que caracterizem promoção pessoal de agente ou de autoridade. O desrespeito a esse artigo 37, parágrafo 1º, ou seja, uma publicidade institucional gerando promoção pessoal, é ato de improbidade, e é ato de improbidade que viola princípios. Aí, pessoal, nesse sentido, venha cá, um dos julgados mais importantes do STJ sobre o tema. Esse agravo aqui, ó, que vai dizer o seguinte: não obstante a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios, a nova previsão específica em seus incisos de violação à moralidade e à impessoalidade evidencia a verdadeira continuidade típico-normativa da conduta. Veja como esse princípio, continuidade típico-normativa da conduta, repercute na jurisprudência do STJ. Bruno, veja, você está falando que é um dos julgados mais importantes, mas lendo aqui, não peguei a importância disso. Preste atenção, pessoal. Imagine um prefeito que antes da 14.230, antes,
tenha praticado uma publicidade institucional indevida, gerando promoção pessoal da autoridade, daquele prefeito. O MP ajuizou a ação de improbidade com base no caput do artigo 11, falando que houve uma violação genérica a princípios. O processo caminhou, veio a 14.230 e revogou, acabou com a violação genérica a princípios. Para agora responder por violação a princípios, tem que estar em uma das hipóteses do artigo 11. O advogado daquele prefeito alega o seguinte: olha, ele tem que ser agora absolvido. O processo, na verdade, tem que ser extinto sem resolução do mérito, porque falta pressuposto para responder por ato de improbidade. Já que houve ajuizamento da ação com base no caput do artigo 11, falando violação genérica a princípios, e não há mais violação genérica a princípios, houve uma revogação, uma abolição da conduta e o prefeito tem que ser absolvido, tem que haver a extinção do processo sem resolução do mérito. Isso foi parar o STJ, que disse, não. Bom, de fato, embora tenha ocorrido a revogação da violação genérica a princípios, a conduta praticada pelo prefeito está expressamente prevista agora no artigo 11, no inciso 12. Em uma verdadeira continuidade típico-normativa da conduta. Não houve intenção do legislador de revogar expressamente aquela conduta. Ele revogou a violação genérica, tudo bem, mas a conduta praticada continua como ato de improbidade e o prefeito continua a responder pelo ato. Maravilha. Pessoal, outro ponto que eu quero conversar com você, isso também é extremamente importante para estar na nossa prova, são as chamadas sanções da improbidade previstas no artigo 12 da 8429. Já vamos começar pela violação a princípios, porque já na legislação anterior não havia perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente. O sujeito que praticasse um ato que violasse princípio não teria sanção de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente. Além de não perder isso agora, também não haverá nem perda da função, nem a suspensão dos direitos políticos. Portanto, violação a princípios, apenas duas sanções. A multa civil, de até 24 vezes o valor da remuneração, e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios pelo prazo não superior a 4 anos. Apenas essas duas sanções. Nos demais, no enriquecimento ilícito e no prejuízo ao erário, nós podemos ter todas as sanções. A perda dos bens ou valores, a perda da função, a suspensão dos direitos políticos no enriquecimento até 14, no prejuízo até 12, que é o mesmo prazo nas duas situações da proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios, é o prazo não superior a 14, no prejuízo não superior a 12. E no enriquecimento a multa civil é equivalente ao valor do acréscimo, no prejuízo ao erário a multa civil equivalente ao valor do dano. Eu tenho alguns comentários para fazer aqui com você. Primeiro, o seguinte: perda da função. A pergunta é: a perda da função vai atingir qual vínculo? O vínculo que o sujeito tinha no momento do cometimento da infração ou o vínculo que o sujeito tinha no momento do trânsito em julgado da sentença condenatória? A literalidade da lei vai dizer que é o vínculo que o sujeito tinha no momento do cometimento. Mas esse dispositivo não vale. Ele está com eficácia suspensa. E a perda da função vai atingir o vínculo que o sujeito tiver
no momento do trânsito em julgado da sentença condenatória. É dizer, se o sujeito era prefeito no momento do cometimento da infração, mas lá no momento do trânsito em julgado ele está como deputado federal, ele vai perder o cargo de deputado federal. Primeiro comentário. Segundo comentário. A perda da função abarca a possibilidade de cassação de aposentadoria. Juiz pode aplicar a pena de cassação de aposentadoria no âmbito da improbidade, a despeito de não haver a previsão expressa de cassação de aposentadoria? STF e STJ, ambos vão dizer sim. A despeito de não haver a previsão expressa da pena de cassação de aposentadoria, o juiz vai poder aplicar esta pena, porque a expressão perda da função vai abarcar. E a vitalícia vem de novo. Eu estou te convidando para conhecer o nosso curso vitalício. Acesso a todos os meus cursos, presentes e futuros, todos os que eu vou lançar. E ainda vai ganhar o meu manual de direito administrativo. Olha o QR Code aí na sua tela. Entre agora no nosso grupo. Essa situação, perda da função, cassação de aposentadoria. Maravilha. Terceiro comentário, sobre a proibição de contratar com o poder público. Qual a extensão dessa sanção? Veja, imagine que o sujeito praticou um ato de improbidade contra o município de Belo Horizonte. Contra quem? O sujeito fica proibido de contratar e receber benefícios? Contra quem? De quem, na verdade? A lei vai dizer, como regra, do ente público envolvido no ato de improbidade. Ou seja, o sujeito fica impedido de receber benefícios, de contratar com o município de Belo Horizonte. Mas além disso, o juiz pode estender a outros entes federados, a depender do caso concreto. Maravilha. Muito importante também, o juiz não precisa aplicar todas essas sanções. Ele vai ver o caso concreto. Essas sanções podem ser aplicadas de maneira isolada ou cumulativa. Perfeito? Maravilha. Outro comentário. À exceção da perda da função, as demais sanções se submetem à cláusula de reserva de jurisdição. A perda da função pode ser aplicada na via administrativa. Um agente público pode ser demitido por improbidade na via administrativa. Mas as demais sanções, perda dos bens e valores, suspensão dos direitos políticos, multa civil, proibição de contratar, somente na via judicial. Perfeito? Maravilha. Outro comentário que eu faço, está aqui inclusive, na multa civil, correção monetária e juros de mora devem incidir a partir da data do ato ímprobo e não do trânsito em julgado. Perfeito? Ponto. Fecho com você o nosso encontro, mas não fecho a temática da improbidade. Ainda quero conversar mais com você sobre o tema. Até a nossa próxima aula.